Silas. João Luís a adiantar-se muito do terreno e com pouco poder de recuperação. Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Zete, conta pra gente como você chegou no São Paulo, onde é um dos maiores ídolos até o dia de hoje, e como conquistou os títulos mais importantes da sua carreira. Então, só assim, eu saí do Palmeiras, né? Fui para Genebra, lá no Servette, fui treinar lá, tentar com um passe na mão, né? Porque o passe me pertencia. Eu tive em Barcelona, aí acabei indo para Madrid, treinei no Atlético Madrilenho. Eu lembro até hoje quem era o meu parceiro, o único cara que eu entendia era o João Pinto, né? Ele veio de Portugal e estava no Atlético. No Porto, Atlético de Madrid. Então, mas ele começou no Atlético, no segundo time do Atlético Madrid, né? Ah, isso mesmo. Era o Atlético Madrid. No satélite. Isso. E foi onde eu comecei, fiquei lá quase um mês fazendo teste, treinando, tudo, mas eu estava fora de forma, eu tinha engordado, né? Porque não estava treinando. E não foi legal. E o Baltazar, né, que era o jogador que estava comigo no Palmeiras também, que foi na época do Jesus Rio, né? Severiano Rio, que eram os Jesus Rio, Lico Miranda. Mais ou menos. Aquele modelo de presidente. Mas acabou não dando certo. Voltei para São Paulo, né, com o passe na mão, e aí começou a aparecer os clubes. Eu que fazia a negociação aqui em São Paulo. Lá fora era esse amigo aí que era o Nonato, né, um italiano. Aí eu comecei a procurar, né, clube, começou a aparecer clube, veio até o Ituano na época, e enfim. Aí o São Paulo foi o seguinte, o Valdir Joaquim de Moraes estava no Paraná Clube, no Colorado, né, que era o Pinheiros, né, que juntou com o Colorado, junto com o Minelli. E o Valdir falou: Zete, o São Paulo está te procurando, porque o Rojas teve aquele problema em 89, então eu falei: não, beleza. E fiquei, né, naquela expectativa, era telefone, né, aquele telefone discado. Eu dormia do lado do telefone, assim, pra ver se tocava. Se fosse celular era rapidinho, né, o WhatsApp, né. Mas foi isso, cara. Passou uma semana, o São Paulo me procurou, o Fernando Casal Del Reis na época, né, e o seu Herman, que eram os diretores. Aí foram em casa, reunimos, ele falou: olha, a gente quer te contratar, tem o Gilmar, né, que está no São Paulo, precisamos de outro goleiro. E eu falei: porra, onde assina? Eu tava assim: onde assina? Não, mas você não quer saber quanto você vai ganhar? Eu falei: não quero nem saber quanto eu ganhar. Pô. Mas foi assim, foi legal, foi uma coisa bacana. Eu investi em mim, na verdade, eu aceitei o que o São Paulo ofereceu lá. Eu falei: não, beleza. Eu falei: só que se eu for titular nesse ano, nesse período, vocês dobram o meu salário. Certo. Então foi alguma coisa nesse sentido. Esse negócio de onde assina, quando eu estava no Cesena, meu primeiro ano na Itália, fiz um baita campeonato e a Sampdoria, campeã italiana, queria me contratar. E eu liguei pro Toninho Cerezo. Falei: Toninho, o Toninho já estava na Sampdoria fazia tempo, tinha sido campeão, já tinha jogado a Copa de 86 comigo, tudo. Eu falei: Toninho, quanto que eu peço de salário aí na Sampdoria? Ele falou: Silas, quando o Mantovani, que é o presidente, te perguntar: brasileiro, quanto que você quer ganhar? Você responde assim para ele: presidente, o que o senhor quiser me dar, eu aceito. Falei: Toninho, não brinca, Toninho. Ele falou: fala, se ele falar menos do que o que você está pensando, eu cubro, eu te pago. Falei: então tá. Uma coisa é essa conversa entre eu e o Toninho, né? Outra coisa é chegar lá, né? Cheguei lá, uma casa linda na montanha, não sei o quê. E o homem não fazia pergunta, a derradeira pergunta, e eu lá, tal. Daqui a pouco ele falou: brasiliano, quanto vou guadagnare di soldi qui? Falei, aquela dor no coração, né? Falei: presidente, o que o senhor quiser me dar, eu aceito. Ele me deu bastante mais do que eu estava pensando. Aí você devolveu pro... Palmejei o Toninho Cerezo. Aí você teve que devolver a parte pro Toninho Cerezo. Não. Ele tinha que me dar passe de gol ainda. Zete, 17/6/1992, estádio lotado, mais de 100 mil pessoas. Eu queria saber, e os brothers da bola querem saber, o que você sentiu quando você agarrou aquele último pênalti. Eu sei o que eu senti, eu quero saber o que você sentiu. Silas, é uma emoção, né? É uma adrenalina. O Edu não gostou, não. O Edu corintiano não sentiu nada. Mas eu tenho uma turma aqui, Evandro, uma outra galera aqui que... Vai lá.
Os corintianos naquela época não gostavam muito de mim, não, porque a gente já vinha, né? Campeonato Paulista, já vinha ali conseguindo vários títulos. Mas em 92, na hora do pênalti, Silas, é um negócio, você sabe como é estar num campo, numa decisão e fazer parte daquele momento, né? Daquela história, né? Claro que às vezes eu trabalho em conjunto, né? Em equipe. Mas o pênalti, eu consegui, sabe, eu lembro que eu abri os braços, né, na hora do pênalti, eu sempre fazia isso, esperava a definição do atacante e quando o atacante vinha para tentar me enganar, eu sabia que não era um chute forte, era um chute médio que eu tinha que acertar o canto e fazer, né, a explosão de movimento ali rápido para chegar na bola. Mas tinha algo mais, além daquilo ali. Naquele período o Tele Santana, né, mandou o Valdir Joaquim de Moraes observar todos os jogos dos adversários que poderiam estar na final, que era o New Old Boys. E o Nils foi passando nos pênaltis e o Valdir foi anotando. Teve duas passagens assim do mata-mata que o Nils passou pelos pênaltis e tal e os caras batiam do mesmo jeito. O Valdir já anotou no papel. E nesse momento, né, nesse dia, ele chegou com o papel, Zé, fica o papel aí. Eu falei, cara, eu vou pôr o papel aonde? Não dá. Eu vou falar pro atacante, espera aí, deixa eu ver, cara, pode bater, né? Então, já sei onde você bate, viu? Tá aqui, tá marcado, né? Mas não, daí eu combinei com o Alexandre, né, o falecido Alexandre, que era o goleiro reserva, um excelente goleiro. E ele ficou com essas anotações no meio de campo. Todo mundo estava abraçado e eu olhando para ele, certo. O cara vindo. Olha aí. Só que eu não sabia nem quem era o cara que estava vindo, né? Porque eu estava. E aí o Alexandre fazia o gesto para mim, vai bater no meia altura, no lado direito, no lado esquerdo, né? Tal. E isso era confiança, né? E de todas as informações que ele me passou dos 5 pênaltis, 4 eu acertei o canto. Só um que eu precipitei, saí antes e o cara mudou o pé, mas eu percebi que eu saí antes. E aí teve um que foi para fora, né? Acho que foi o primeiro, o segundo foi para fora. O Ronaldão perdeu, chutou no meio do gol, que eu acho que viram também o Ronaldão batendo, que ele só chutava pancada no meio do gol. Não lembro quem era o goleiro, o Scopone, sei lá. Nils? Não me recordo, agora fugiu o nome. Ele segurou no meio. E aí o último pênalti, que foi o Gamboa, né? Quando ele veio caminhando, o Alexandre já tinha cantado a bola, que era meia altura, né, mais ou menos meia altura no canto esquerdo, e eu esperei o máximo. Eu juro que eu parei com o braço aberto assim, cara, tinha 120 mil pessoas gritando meu nome, eu não escutava, sabe? Eu só ficava assim, ele não pode me enganar, ele não pode me enganar. Eu ficava olhando no pé dele, né? Porque ele ia tentar fazer eu cair num canto e bater no outro, né? E eu falei, não vai. E você já tinha naquele momento que era um zagueiro, que ia bater o pênalti? Era um zagueiro. Já sabia? Não, eu sabia. Isso muda pro goleiro? Quando é um zagueiro? Muda, né? Porque geralmente o meia ou o atacante, ele tem a situação de virar o pé na hora. Mas o volante e o zagueiro já não muito. Onde ele decidiu, ele vai, né? É mais difícil. O lateral também tem essa facilidade, quase todos os laterais. Né, uma vez eu perguntei pro René Guita, que nós jogamos campeonato sul-americano contra, e eu perguntei para ele qual que é a sua tática para defender pênalti. Ele falou assim, eu falava para os meus atacantes, se vocês fizerem os 5, eu vou defender, porque hoje eu vou ficar parado no meio do gol no 5, hoje eu vou para o lado esquerdo no 5, hoje eu vou para o lado direito no 5, então ele ia as 5 cobranças para o mesmo lugar, e é assim, eu não sei que estudo que eles fizeram com relação a isso, se era uma coisa dele, né? Você já disse que, bom, eles também deviam ter o estudo do goleiro adversário, né, para saber, mas isso é para passar para os atacantes, e o estudo dos atacantes para passar para o goleiro, né? Hoje, pênalti que o Cristiano Ronaldo bateu, agora contra o reserva lá da Juventus, tá louco, a bola saiu um míssil. Né? Mas não chega, porque a bola alta, né? Você tem a impulsão que você usa na hora, aquela explosão, né, que você usa na hora do pênalti, você está parado, você tem que explodir para sair para a bola. Certo. Né, com o músculo. Você não consegue chegar lá no alto, você consegue chegar no canto. Né? É o movimento que você faz para o canto. E o chute do Cristiano Ronaldo foi muito, muito acima.
Mas o pênalti que o Cássio pegou no chão. Mas quem o foi o Cássio menino que muito bateu o pênalti? grande. Lianco. Foi o Dudu. Não, o Dudu e foi o o Lucas Lima, que foi no chão Dudu lá. Lucas Lima, que ele, aquele é o mais difícil? Ou o mais difícil é em cima? Eu acho que o mais difícil é em cima. Né? Em cima. Quanto que você tem de altura, Zete? Eu tenho 1,88. E braço aberto, quanto que tá? Envergadura, não lembro. Porque o Cássio é bem grande também, né? A envergadura do Cássio é muito boa. Ele tem que trabalhar muito esse tipo de explosão, de velocidade, né? Porque ele usa muito o braço, né? Eu acho que ele faz a diferença no pênalti. Mas o pênalti, ele não tem uma regra, né? Eu tenho que fazer isso. Ele é muito estado de espírito, momento, né? De você estar concentrado. Eu tinha essa noção mais ou menos. Perna direita, canto direito do goleiro, né? Que bate cruzado. Perna esquerda, canto esquerdo. É uma regra? Não é, mas é 70%, 30% mais ou menos o que acontece, né? Que é a confiança. Certo. O cara que bate com a perna direita, ele tem aquele canto de confiança, que é o chute preciso, né? Quando ele vira o pé, aí ele já perde a força. Certo. Né? Então, eu acabava meio que na hora ali, falei, pô, esse cara ele tá vindo muito rápido, vai bater forte, porque ele abaixa a cabeça, né? Olha pra bola. Então tem, mas é de cada um, viu? Eu sempre tive pra mim como cobrador de pênalti que no canto esquerdo do goleiro, qual que é a trajetória da bola? Ela sai e entra. E no canto direito do goleiro, ela entra e sai. Então, para bater no canto direito do goleiro, tem que ser com muita força e virar o pé. Enquanto que no canto esquerdo do goleiro, se ela for meia altura ou em cima, ela vai fazer uma trajetória que o goleiro, mesmo se ele sair antes, esticar muito, a bola vai estar fazendo isso. Enquanto que aqui, ela está fazendo isso. Zete, o que a gente pode esperar da seleção brasileira no Mundial da Rússia? Já falta pouco tempo. E qual o seu palpite para a final? E já vou emendar a segunda pergunta, você já emenda também. Quais times do Campeonato Paulista aqui, ou quais times paulistas você acha que tem chance de levar o Brasileirão desse ano? Tá, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, né? Vamos passar assim um pouquinho. Eu acho que tanto o Palmeiras, Corinthians está bem assim cotado dentro da formação do seu elenco, né? E do que conseguiu. O Corinthians conseguiu o título, o Palmeiras tem um elenco muito forte. Acho que o Campeonato Brasileiro é elenco, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. É claro que São Paulo não tem que pensar em título, né? Pensar em montar um time, talvez brigando para o ano que vem, sabe? E ser muito claro, né? Os diretores, falar, o torcedor, hoje o São Paulo está montando um elenco, mas o ano que vem pode cobrar. Esse ano, se ficar entre os 4 ou entre, né, os 10 ali para uma Sul-Americana, é maravilha, né? Você acha que Raí, Ricardo Rocha, Lugano e Visoli, o Visoli está no São Paulo há 40 anos. Sim. Eu cheguei em 82, o Visoli chegou em 78. Foi campeão brasileiro com a gente em 86. E você acha que é um caminho? Eu acho que é um caminho, mas tem que usar o mesmo discurso, né? E o próprio presidente apoiar esse discurso, né? Eu acho que falta um pouco disso, né? Dessa seriedade de prever lá na frente, né? O Palmeiras é um exemplo disso, que quando entrou, né, o presidente e falou, olha, ele trouxe 64 jogadores naquele ano, mas enfim, trouxe para o ano seguinte e começou a buscar os títulos, né? Todos aí que o Palmeiras conseguiu lá atrás e começou, esse jogador não serve, vamos trazer outro, esse também não serve, e tem que ir ajustando, né? O São Paulo tem uma categoria de base maravilhosa que eu acho que tem que ser explorado um pouco mais, como o Santos faz, né, com a sua base e lança grandes jogadores, né? O Santos é um time também que eu acho que vai brigar por fora, como aconteceu ano passado, né, de chegar ali entre o segundo e o terceiro colocado, brigando por fora. Tem um grande treinador também, eu acho que isso é importante. A gente fala tudo isso, né, e tudo isso leva os jogadores à seleção, né? Um pouquinho da seleção brasileira, né, o próprio Cássio, acho que a briga é saber se vai, qual que é o quarto goleiro, né? Tá ali o Vanderlei da mesma forma, né? Porque as equipes estão bem, né? E na seleção brasileira, como você perguntou, Cida, eu acho que essa seleção é uma seleção muito mais madura do que de 2014 aqui no Brasil, que foi montado. Eu acho que em 2014 a gente tinha uma seleção madura e foi se perdendo, né? Vários jogadores, né, como o próprio Kaká, o Ronaldinho Gaúcho,
né? O Adriano, Luiz Fabiano, até o Alexandre Pato, que ainda tem idade, mas né, não, e foi se seguiu perdendo. O caminho da seleção. Na verdade foi se perdendo porque foi enfraquecendo nos seus clubes e não conseguiu manter uma regularidade para poder ser chamado, né? E ficou uma seleção muito jovem, né? Que eu acho que estava se preparando para essa da Rússia, que tem aí acho que 5 jogadores, ou 4, 5 jogadores que estiveram presentes em 2014, que mantém uma base, mas tem uma liderança, né? O Tite consegue ter uma liderança fora de campo e transmitir isso para os jogadores. Eu acho que ele está arrancando o melhor de cada um, né? Eu gosto muito, eu acho que o Marcelo está na melhor fase possível. O Daniel Alves na seleção vai muito bem, eu acho que passa também uma experiência muito grande, né? O Miranda, o próprio Alisson que nós comentamos, né? Eu acho que o Paulinho, para mim, é um dos melhores jogadores nessa posição. Acertou assim muito bem na seleção, faz um grande papel, né? O Fernandinho, o Casemiro. Você acha que a gente pode ter algum tipo de problema com relação ao jogo aéreo dos adversários? Por que eu pergunto isso? Dani Alves é baixo, não é uma defesa alta. Marquinhos Marcelo é baixo, pequeno, Miranda é alto, mas não tem um jogo aéreo tão bom. Marcelo é baixo. Casemiro, que é o primeiro da frente da proteção da defesa, é muito bom no jogo aéreo na área contrária, mas na área defensiva. Então, o que você pensa dessa situação particular? E sem falar, né, de se jogar o William. Não, do meio para frente é tudo pequeno. Do meio para frente é tudo Felipe Coutinho, William, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Firmino, todos são William, atacantes, são todos pequenos. Silas, eu acho que vai ter dificuldade, não há dúvida. Você jogou lá, você sabe como que, né, os europeus, no geral, né, Inglaterra, como que joga, né? A própria Alemanha também usa muito isso, apesar de ter técnica hoje, mas usa muito. Eu acho que tem que usar uma estratégia dentro de campo, né, de posicionamento. O goleiro tem que ajudar muito, tem que sair do gol, ajudar pra caramba, porque faz a diferença nessas bolas aéreas. Eu acho que a velocidade da seleção brasileira é muito boa, né? Na saída, roubada de bola e saída em velocidade. Vai ser diferente, eu acho que vai ser muito diferente do que aconteceu aqui. A gente fala às vezes, aconteceu em 2014, é que aconteceu num jogo, né? Mas os outros jogos o Brasil jogou bem, né? Teve para chegar até a enfrentar a Alemanha. Aquele jogo da Alemanha, esquece, né? Que lá foi um acidente muito grande que aconteceu naquele dia, né? Eu tenho vizinhos alemães, eles pedem desculpa para mim. Eles me veem, eles pedem desculpa para mim. Agora você vê, a confiança na seleção é tão grande que nós quase não falamos do Neymar aqui. Agora eu quero perguntar para você e com essa pergunta a gente encerra aqui essa parte, antes da gente fazer os agradecimentos finais. O que você acha do Neymar? Você acha que ele joga a Copa? E em que situação ele volta para a seleção nesse momento, já que ele é a nossa grande esperança, né? Ele é a nossa esperança, não há dúvida, porque ele consegue fazer com que o adversário, né, se marque, né? Quer dizer, por quê? Vai ter 3 jogadores para marcar o Neymar, então abre espaço para outros. Acho que essa é a grande sacada da seleção brasileira. Pena que nós temos só um Neymar, né? Nós temos só um Gabriel, né? O Douglas Costa deu assim um indício pra gente desses jogos pela Juventus. Sim. Que ele pode, lógico, não com a mesma qualidade do Neymar, porque ele não tem os gols que o Neymar tem, mas ele foi um dos principais jogadores da Juventus nessa quase, né, remontada aí contra o Real Madrid, né? Eu acho assim, o Neymar vai ser fundamental para a seleção. Acho que volta, não vai estar na sua forma física de sequência de jogos, mas ele vai ter criatividade. Eu acho que essa é a diferença, sabe? Ele tem condição, ele estando bem clinicamente, porque o Neymar é um jogador de mudança de direção, né? Um cara que tem a quinta marcha, né? Nossa, ele consegue mudar de direção com a mente dele, né? Que ele está pensando e já sabe e já executa, né? Dentro de campo. Então essa em velocidade, né? São poucos que fazem isso, né? Com o domínio da bola. Então eu acho que o Neymar é a diferença. Eu falo assim, porque nós só temos o Neymar. Imagine Neymar, Pelé, né, Zico, nasce tudo na mesma época. Assim, pois é. Rivelino, né? Nossa, Carlos Alberto, sei lá, Cafu, Silas, eu também, né? Nasci tudo na mesma época para jogar junto, pô.
Seria maravilhoso, né? Mas eu acho que o Brasil é um favorito para a seleção, sempre vai ser, independente do que aconteceu na última Copa. Eu acho que o Brasil chega muito forte. Candidato. Zete, vou fazer uma pergunta, porque assim, ela veio da produção, veio da parte de cima lá da produção, né? Diz que manda quem pode, obedece quem. Mas você não precisa responder, tá? Porque a grande. Assim. Existe uma galera grande aqui que não é muito a favor. Você não ter jogado no Corinthians, por que não se deu? Não precisa responder. Tá bom, fica aí, depois a gente fala isso aí. Galera, a gente está terminando aqui nossa entrevista com essa grande pessoa, ser humano excepcional. E a gente queria agradecer a ESPN, agradecer a Rádio Capital também. E pedir para vocês, se inscrevam no YouTube, Brothers da Bola, tá? Um grande beijo para vocês. E a gente teve uma perda muito grande essa semana, professor Teixeira, uma nação corintiana e brasileira. Tá triste, os meus sentimentos. Júnior, filho do professor Teixeira, me ligou. Um beijo para a família, que Deus conforte vocês todos. Brothers da Bola, um beijo para todos aí. Valeu.